Veja hoje no Jornal Breve. Moraes manda abrir inquérito para apurar relação de deputados com atos contra a democracia. Governo pode ajudar mais estados e cidades de salários se salário de servidores for congelado. Itália deve começar a afrouxar isolamento em 4 de maio, diz premier italiano. Vamos às notícias. Moraes manda abrir inquérito para apurar relação de deputados com atos contra a democracia. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, STF, determinou a abertura de um inquérito para apurar a organização de atos contra a democracia no país. Moraes atendeu ao pedido do Procurador-Geral da República, Augusto Aras. O ministro manteve o caso sob sigilo e autorizou a busca de provas pedidas pelo Ministério Público Federal. A investigação tem como pano de fundo atos realizados neste domingo em todo o país e que tinham entre os manifestantes defensores do fechamento do Congresso, do STF e da reedição do AI-5, o ato institucional que endureceu o regime militar. O caso tem deputados federais entre os alvos, o que justifica a competência do STF para a apuração. Em sua decisão, Moraes classificou como gravíssimos os fatos apresentados pela PGR, uma vez que atentam contra o Estado Democrático de Direito brasileiro e as instituições republicanas. De acordo com nota divulgada pelo gabinete, Alexandre de Moraes afirma que a Constituição não permite o financiamento e a propagação de ideias contrárias à ordem constitucional e ao Estado Democrático de Direito, nem tampouco a realização de manifestações visando o rompimento do Estado de Direito, com a extinção das cláusulas pétreas constitucionais, voto direto, secreto, universal e periódico, separação de poderes e direitos e garantias fundamentais, CF, artigo 60, parágrafo 4º, com a consequente instalação do arbítrio. Governo pode ajudar mais estados e cidades se salário de servidores for congelado. O governo negocia com senadores aumentar o auxílio financeiro a estados e municípios para o combate à pandemia da Covid-19 em troca do congelamento do salário dos servidores públicos estaduais e municipais por 2 anos. O ministro da Economia, Paulo Guedes, disse nesta segunda-feira que a maioria dos senadores concorda com estabelecer tal condição. Se houver contrapartida de estados, não faz mal subir a ajuda. Todos sabem que não pode virar uma farra eleitoral, afirmou. Guedes disse ainda que seria irresponsabilidade assinar o projeto de auxílio como aprovado na Câmara, que não estabelece limites para a compensação da União com as perdas arrecadatórias dos entes federativos. O cálculo do governo é que o projeto teria impacto de 93 bilhões caso a perda de arrecadação do imposto estadual e do municipal fosse de 30% na comparação deste ano com o de 2019. O ministro voltou a defender que todo o funcionalismo público fique 2 anos sem reajuste de salário. Isso é a contrapartida que tem de ser dada durante a crise. Em meio à pandemia, com pessoas perdendo emprego, será que o funcionalismo poderia contribuir? Afirmou. Embora integrantes da equipe econômica defendam publicamente o congelamento dos salários, o governo não mandou ao Congresso Nacional essa proposta para os servidores federais. Guedes disse ainda que a recuperação da economia brasileira após a crise do novo coronavírus será em V, com retomada tão rápida quanto a queda. Vamos surpreender o mundo. Para o ministro, a crise ainda não desorganizou a economia, apesar do impacto muito forte. Itália deve começar a afrouxar isolamento do coronavírus em 4 de maio, diz premier. A Itália provavelmente começará a afrouxar o isolamento do coronavírus em 4 de maio, mas o relaxamento ansiosamente aguardado será cauteloso e calculado, disse o primeiro-ministro Giuseppe Conte nesta terça-feira. O país é um dos mais duramente atingidos pela pandemia de Covid-19,
Mais de 24.100 pessoas já morreram desde que o contágio emergiu em fevereiro. Visando conter a disseminação, o governo adotou restrições abrangentes em março, orientando os italianos a ficar em casa e fechando escolas, negócios e indústrias de toda a nação. As restrições custam muito à terceira maior economia da zona do euro, mas como o número de casos novos está diminuindo gradualmente, Conte disse que até o final de semana apresentará os planos do governo para amenizar o confinamento. Ele prometeu um plano sério, científico, que incluirá uma reavaliação dos meios de transporte para permitir que os trabalhadores viajem em segurança. Novas regras comerciais e medidas para verificar se o afrouxamento está causando um aumento de infecções. Mas Conte não deu nenhum detalhe específico sobre quais negócios terão permissão de reabrir primeiro ou quais limites podem ser mantidos à circulação no país. Nações de todo o mundo estão cogitando ou adotando medidas para amenizar isolamentos. O Tesouro italiano acredita que a economia se contrairá cerca de 8% nesse ano, o que criaria a pior recessão do país desde a Segunda Guerra Mundial, disseram duas fontes a par do assunto a Reuters na segunda-feira. Agora veja os números aqui no Brasil nesta terça-feira. 2.741 mortes. Na segunda, eram 2.575, aumento de 6,4%. 43.079 confirmados. Na segunda, eram 40.581, aumento de 6,1%. 6,4% é a taxa de letalidade. São Paulo tem 1.093 mortes e 15.385 casos confirmados. 22.291 pessoas recuperadas. 56,7% é a taxa de recuperação. O Jornal Breve fica por aqui. Obrigado pela audiência. Nós voltamos amanhã, se Deus quiser.